Pessoal, tudo bem com vocês? Chegou mais um dia, segunda-feira, que dia que é hoje? 18 de setembro. Eu estou aqui para transmitir para vocês os ensinamentos da mentoria O Jogo da Vida. Agora foi a 38, né? A 38/52. A gente falou sobre aliança. Boa noite, benção, tia, a senhora que entrou aí, tudo bem com a senhora? Semana passada eu me embolei toda no assunto e não vim aqui falar nada para vocês, mas hoje estou aqui já para falar sobre os códigos da aliança. Ele começou falando pra gente do livro de Provérbios, ele leu o capítulo 2 de Provérbios. Como vocês sabem, é tudo embasado em princípios cristãos, em leitura bíblica, porque de acordo com estudos científicos, os países que obedecem aos princípios cristãos são os mais prósperos. Então, por que não respeitarmos e obedecermos aos princípios cristãos? Porque vamos ser prósperos, abençoados por Deus. Então, isso é muito bom. No livro de Provérbios, no capítulo 2, fala da excelência da sabedoria. Ele utilizou essa leitura, né? Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. É um capítulo não muito grande, tem 22 versículos pequenos, mas assim, Provérbios é o livro da sabedoria, é o que nos ensina e nos ajuda a fortificar o nosso espírito. E para que nos vamos bem aqui nessa terra, né? Exatamente. Então, a leitura dessa semana, a leitura bíblica é a leitura de Provérbios. Eu não vou ler porque eu vou gastar muito tempo, vai ser muito extenso, mas a gente está lendo, tá? Durante a semana, cada dia um capítulo. Provérbios é um livro pequeno e é gostoso de ler, absorve bem. Esse mês está sendo o mês dos relacionamentos, né? E essa semana foi definida como a semana da aliança. O que é aliança, né? Aliança pode-se dizer que é um acordo quando junta, ou que seja duas pessoas, ou que seja uma pessoa com uma empresa, que é com um grupo, ou que seja você com seu filho, até mesmo com um partido político. Eles fazem esse acordo, junção de trabalhar junto. Então, assim, começando lá atrás, quando a gente começa as explicações, quando nós começamos a falar dos nossos micro-resultados, é aquilo que nós aprendemos e vamos juntando um hoje, outro amanhã, outro depois. Como nós estamos já no mês de setembro, nós temos muitos micro-resultados de cada semana. Olha, janeiro, fevereiro, cada mês tem 4 semanas. Cada semana uma mentoria e traz vários ensinamentos pra gente. Então nós vamos juntando aquilo lá. Então hoje nós podemos fazer uma live ou que seja uma palestra falando de acordo com aquilo que nós aprendemos. Imagina nós, em janeiro, nós não tínhamos a metade do conhecimento. E agora, pegando esse conhecimento e aplicando, a gente consegue falar com mais clareza para quem está ouvindo, para quem está recebendo a nossa mensagem. A comunicação, ela é feita de forma verbal e não verbal. Porém, a forma verbal, ela precisa ser clara e é o que nós estamos aprendendo a cada semana. Então, nós precisamos de comemorar os nossos micro resultados. Muitas vezes a gente fala, mas não consegue enxergar porque quanto a gente já acumulou. Isso é muito bom para nós. Então, assim, se a gente não comemorar, a gente não vai identificar quais são as áreas que a gente está crescendo. Então, por exemplo, eu aprendi sobre visão progressiva. Ah, mas eu também aprendi sobre os códigos do fracasso. O que eu tenho que fazer quando algo der errado? Então, assim, hoje eu já sei o que fazer. Às vezes eu não fico lembrando aquela teoria que me foi ensinada, mas eu já sei o que fazer. Eu tenho que identificar de onde que eu trouxe esse conhecimento, de onde que eu consegui esse conhecimento para enxergar o que fazer hoje. Então, isso é muito bom para nós, o nosso desenvolvimento pessoal está sendo absurdo, gente, realmente é exponencial isso daí. Outra coisa, ele nos ensina também sobre alimentação. Essa semana foi falado sobre o açúcar. Gente, quem evita o açúcar, ele evita osteoporose, ele evita progressão do câncer e um monte de outras doenças. Só de evitar o açúcar. Então, isso é para vocês terem uma noção, uma base do que é o projeto, o pior ano da sua vida, que é desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E aí você diz, mas o que tem a ver com açúcar?
É o mesmo que tem a ver quando ele manda você, vamos correr tantos quilômetros, vamos fazer tanto isso de atividade física, vamos fazer o jejum, vamos ler tal livro. Talvez você pode pensar, mas isso me ajuda em alguma coisa? Ou quando juntar tudo, você vai ver você é uma pessoa transformada de corpo e espírito. Ele diz para nós assim, o açúcar é 10 vezes mais viciante que a cocaína. Então tá, cortamos o açúcar essa semana e nesse mês vamos falar de relacionamento amoroso. Nessa semana nós vamos falar de aliança. Ele tá falando de aliança, ele nos explicou que pode ser aliança com uma empresa, pode ser aliança com um partido político, mas necessariamente essa semana ele tá falando de relacionamento amoroso. Então, aliança é um acordo que você pode fazer. Porém, ele gera unidade e transforma duas pessoas em uma só. O que é gerar unidade? Nós vamos falar a mesma língua porque nós estamos com a mesma intenção. Nosso propósito é o mesmo. Nós vamos caminhar na mesma direção. Duas pessoas. Em outros casos, que é de empresa, de partidos, essas coisas, duas ou mais pessoas vão caminhar em direção ao mesmo propósito, com o mesmo objetivo, falando a mesma linguagem. Então, isso é aliança. Um anel, ele representa uma aliança, que no caso do relacionamento amoroso, você coloca uma aliança no dedo, que é o mais próximo do coração. Por isso foi escolhido esse dedo para colocar a aliança. Exatamente isso. Mas o anel, ele só representa, ele não é a verdadeira aliança. A verdadeira aliança é o acordo que nós fazemos com a outra pessoa. Então, nós precisamos de observar as pessoas que nós vamos fazer aliança. Precisa ter os mesmos princípios que nós. Nós não podemos pegar uma pessoa, vamos dizer assim, um português mais claro, isso não é dizer, normalmente, uma pessoa que é evangélico, outro não. Então, esse aí já pode te dar algum problema. Não estou dizendo que vá dar, mas eu estou dizendo que o princípio não é o mesmo. Um cresceu com um princípio, o outro com outro. Então, quando chegar junto, quando juntar aquelas pessoas, vai dar aquela dificuldade de treinamento, aquela dificuldade de ficar junto, vai precisar ser treinado aquilo ali. Isso é muito doloroso. É um jugo desigual, né? Religião diferente. É um jugo desigual. Então, assim, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, mas tudo bem. Na igualdade, cada pessoa faz o seu papel e dá tudo certo. Porque a casa dividida, ela não prospera. Quando cada um olha para um lado, como diz, cada um puxa a sardinha para o seu lado, então às vezes ela pode não prosperar, na maioria das vezes. Então, antes de fazer aliança, precisa de fazer a checagem para ver se a pessoa tem os mesmos princípios que você. A primeira coisa que nós devemos dar para uma pessoa quando nós queremos fazer uma aliança com a pessoa é o coração. Entrega seu coração. Se ele tiver o mesmo propósito, vai dar tudo certo. Precisamos testar as pessoas para andar com a gente. Então, assim, os nossos pensamentos, eles são os resultados da nossa cultura, do nosso raciocínio e da nossa tomada de decisão. Daí vem os nossos pensamentos. Multiplicando os princípios e os valores, a gente descobre quem é a pessoa. Um exemplo de teste de aliança, gente, esse exemplo é muito doído. É ignorar a pessoa, cancelar uma reunião, expor uma crise, colocar o poder na mão da pessoa e governança só para ver quem a pessoa é. Então, esses são os testes de aliança. Se a pessoa passar nesses testes, você pode se aliar com ela, porque vai dar tudo certo. Tem os mesmos propósitos, a mesma unidade de linguagem, e aí vai dar tudo certo. Porque testar é a melhor coisa que existe. Nós precisamos testar para ser aprovado ou reprovado. Então, a capacidade almática e a inteligência emocional precisa ser testada. As pessoas que querem mandar em tudo, geralmente isso é uma característica da pessoa insegura. Pessoa que tem complexo de insegurança, ele quer dominar. Então, assim, nós precisamos ser resiliente e antifrágil para passar no teste. Excesso de fragilidade não passa. Então, todo reinado tem príncipes. Mas um bom rei é aquele que treina os príncipes melhor que ele. Não é porque ele é o rei que os príncipes não podem ter o conhecimento e ter o treinamento. Eles necessitam, porque um dia aquele rei vai falhar. E quem vai substituir? Quem vai conduzir aquele povo, né? Então, assim,
Passar no teste é subir a frequência. Quando você passa, a frequência vai lá em cima. Se você tiver paciência, a questão do treinamento também depende de paciência. Se você tiver paciência, você vai treinar um reinado monstruoso de pessoas prósperas e totalmente capacitadas. Então, assim, aprenda a ver o coração das pessoas. O Pablo fala muito em sentir o cheiro do coração, mas aqui você vai sentir, nesse teste aqui você vai ver e você vai sentir de verdade o cheiro do coração das pessoas, ignorando, cancelando a reunião, que é uma coisa importante, chega na hora você simplesmente cancela, porque foi um teste que você fez, dali ela vai ter uma reação, e aquela reação vem do coração. Então aprenda a ver o coração das pessoas. A reprovação, ela fala que você não serve para aquele lugar. Se você for reprovado, é porque seu lugar é outro. Não fique triste também por isso. Então, e não vamos trocar também o propósito por proposta. O propósito é algo que você tem que trabalhar muito, correr atrás. Só alcança o propósito quem suporta o processo. Então, para você alcançar o propósito, o processo é muito doloroso. Aí vem alguém para tirar você do seu propósito e te dar uma proposta barata. Não aceite, espere, caminhe, aceite o seu processo, vai de degrau em degrau que você vai aceitar, você vai chegar e vai conseguir alcançar o seu propósito. Durante o teste, descubra o ouro que há dentro de você. Quando você estiver sendo testado, vai ser doído, mas descubra, você é o seu próprio alquimista. E procure pessoas de coração ensinável. Isso aqui está ensinando para nós os dois lados, tanto a você testar a pessoa, quanto você se comportar no momento de ser testado. Então, assim, se permita ser esticado, escolha estar disponível, teste o quanto a pessoa é resistente. E a aliança precisa resistir ao teste do fogo. Por isso que as alianças de compromisso são de material de alta resistência. A aliança precisa de 3 coisas para fazer aliança. Precisa de 3 coisas: checagem, seleção e validação. Então, o que é? Testar o coração, selecionar e depois validar. Então, se nós temos uma aliança com Deus, nós precisamos pensar como Ele vai agir. E como Ele age com a gente? E como nós temos que agir com Deus? O cristão, ele é um Cristo em miniatura, pois ele potencializa e carrega tudo o que Cristo é. Um verdadeiro cristão é a imagem e semelhança de Deus e ele carrega os princípios de Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Um outro exemplo de aliança é o padrinho e a madrinha. Os católicos, né, têm os padrinhos, e normalmente nós temos os padrinhos de casamento. Então, o que é essa aliança? É um acordo que nós fizemos para ele nos ajudar nas horas difíceis. Por exemplo, os padrinhos dos nossos filhos, eles se responsabilizam, eles se comprometem em cuidar dos nossos filhos na nossa falta. Então, é uma responsabilidade muito grande. Isso é ter aliança, é um acordo, é uma responsabilidade para sempre. No casamento, eles se comprometem a estar com a gente na hora da dificuldade, eles estão ali nos ajudando, dando força para tudo. Então, esse é um dos exemplos mais fortes de aliança. Quem errou na checagem e no recrutamento precisa triplicar em treinamento, ou seja, você não escolheu bem e acabou fazendo essa aliança com a pessoa, então você vai ter que gastar muita energia treinando a pessoa, até que a pessoa fique no nível que vocês vão se combinar. E uma aliança precisa de pilares. Os pilares de uma aliança forte, depois que foi feita a aliança, ali ela precisa dos pilares, que é princípio, comunicação, propósito, honra e perdão. Perdão é fundamental em todas as áreas da vida, né? Porque nós temos que ter equivalência, os mesmos princípios de um e de outro, eles têm que ser equivalentes para a gente caminhar junto. A comunicação é uma linguagem clara, porque tem comunicação verbal, não verbal, e tudo isso tem que dar certo. O propósito é a mesma direção que nós vamos, e a honra, eu tenho que honrar o meu próximo. E depois vem o perdão nas horas necessárias. Então, assim, façam a checagem das suas alianças. As pessoas que você tem aliança hoje,
Tem o mesmo propósito que você? Vocês vão chegar ao mesmo lugar junto? Se os princípios não baterem, não dá para andar junto. Prestem muita atenção nisso. Se os princípios não baterem, não dá para andar junto. Então, aliança não é anel. Aliança é cardio, endocárdio, timo, batendo na mesma frequência. Então, aliança é muito mais que um simples anel. Aliança é algo muito profundo, envolve vidas. Tá? Então não quebre o período de teste quando você for testado, porque é ele que vai te trazer paz quando você passar nesse teste. Não faça por dinheiro, faça pelo propósito. E aprenda habilidades e competências. Descubra os princípios, cresça em valor, seja manso e aprenda a fazer perguntas. Tá? Então, o valor ele é um conjunto de habilidades que nós temos. E o princípio é a matéria-prima da criação. Esse é o que eu tenho para passar para vocês hoje, que é o transbordo da nossa mentoria, os códigos da aliança, na semana 38/52. E já está mais pro fim, gente, já está quase terminando e esse projeto é muito bom. Essas mentorias de segunda-feira alegram muito o coração porque traz muita clareza pra gente, né? Muita coisa que a gente não aprendeu na nossa criação, nós não tivemos esse treinamento e agora depois de a gente já adulto a gente consegue, é maravilhoso. Então assim, as tarefas da semana, a leitura bíblica é o livro de Provérbios, né, o livro da sabedoria, a modelagem é o Warren Buffett, o livro é as 5 habilidades essenciais dos relacionamentos, de Dale Carnegie, e o filme é Os Bastardos Inglórios. Jejum, cortar o café da manhã. Então nós vamos ter uma semana sem café da manhã, sem contar que a gente já tá sem o açúcar desde lá de trás, né? Então tem muita gente que tá cortando o açúcar da vida deles, mas tudo que for bom para nós precisamos realmente aplicar. Gente, muito obrigada a todos vocês. Espero que essa live ajude vocês em alguma coisa em sua vida, te traga algum conhecimento e te ajude. E no decorrer da semana eu volto com mais eu volto com mais informações, porque esse assunto essa semana tá muito bom. Muito obrigada a todos vocês. Tenham todos uma ótima e excelente noite.